E aí, galera? Beleza? Começando aqui mais um episódio do Projeto Cabo Verde Amarelo e dessa vez agora com essa família abençoada aqui que nós estamos a apresentar para vocês hoje. Hoje o assunto é missionário da terra. Solta a vinheta aí, André, que a gente tem muito para conversar. Então hoje, finalmente, já com quase 3 meses aqui em África, em Cabo Verde, tive o privilégio de conviver com uma família abençoada. Por 2 meses eu tive assim o grande privilégio de estar nesta casa, que é a casa do pastor Emanuel e sua família. E hoje é necessário, é muito importante apresentar uma realidade da Junta de Missões Mundiais. Afinal, a Junta tem mais de 300 missionários da terra, distribuídos por várias partes do mundo, e essa família é um desses casos. Pastor Emanuel é missionário da Junta, junto com a sua esposa. Sua família é uma família missionária sustentada por nós, igrejas brasileiras, aí no Brasil. Então, gostaria então de, nesse momento, começar conversando com o pastor. Vamos apresentar um pouquinho a sua família, né? Bom. Apresenta pra gente aí um pouquinho. Aqui é a família Emanuel, Raquel, Beitel, Jael e a diva que não tem a El. Mas é o grande tesouro, né? É a chefe. Eita, chefe. E pastor, nós vamos então agora saber quanto tempo de casado já, como é que é a história dessa família um pouco? Nós estamos casados desde 2006. Junho de 2006, casamos. Alguns meses depois de voltar do Brasil para cá, e nós logo no ano seguido fomos Beitel aqui, e assim foi chegando os outros, né? E essa família que tem cidadãos aqui em Cabo Verde. Então logo deixo minha família, minha esposa, Beitel, Raquel e Jael. São as bênçãos que Deus nos deu. Heranças do a nossa Senhor. herança. Isso, em família, é exatamente isso, esse contexto. Na verdade, essa família toda testemunha de Deus, testemunha da presença de Cristo. Eles são uma referência dentro da cidade. Engraçado que uma coisa curiosa, aproveitando já para comentar com vocês, durante o período que eu tive em trânsito na cidade, era muito, mas muito comum o pastor Emanuel toda hora ser abordado por alguém. Ser chamado, oi, tudo bem, então não sei o que. Aí eu já suspeitei. Eu disse, pastor, quem é? Não, é um primo meu, um primo distante. Eu disse, meu Deus, quando não era primo do pastor Emanuel, era primo da diva. Metade da cidade é prima do pastor Emanuel, tô brincando, é um exagero bem forte, mas não tão errado assim. E a outra metade era da diva. Gente, uma família muito conhecida, para a glória de Deus, com responsabilidade de testemunhar da graça de Cristo na vida deles. Pastor, conta um pouquinho para a gente. Nós entendemos que a missão batista aqui em Cabo Verde foi decisiva para que o Senhor encontrasse Jesus Cristo. Conta para a gente como é que foi a sua conversão e até o ponto do Senhor chegar a ser hoje pastor. O pastor Jorge Tejada e Cristina Pires hoje estão na República Dominicana, também trabalhando. Foi na época deles que eu me converti em 97, fui também discipulado por eles. E em 98, no dia 28 de fevereiro, me batizei. E eu fui à igreja com meu irmão, era aula de flauta, de violão, eles iam apresentar então. E eu fui para ver meu irmão e ali encontrei então Cristo. Me entreguei por completo para ali a obra, sempre com muita disposição. Com quantos anos mais ou menos, pastor? Na época eu tinha 19 anos. 19 anos, jovem. Muito jovem. Estava no término dos meus estudos. E meu sonho era fazer matemática. Era meu sonho muito grande. Cheguei até a fazer 3 anos, 4. Até fiz o estágio, tudo, matemática. E ali então, através desse missionário, conheci a Cristo. E eles me treinaram. E depois, em 2001, apareceu uma vaga. Eles pediram uma junta para que eu pudesse ir ao Brasil estudar teologia.
Então as portas foram se abrindo, eu fui para o Brasil, também junto com eles no Brasil. Ali então eu pude estudar teologia 4 anos e meio, 5 anos. Aí depois eu fui consagrado, apresentado na junta e voltei no meu país em dezembro de 2005. Dezembro de 2005. E em janeiro então fui consagrado pastor aqui. Estou seguindo ao Senhor nesta terra então que Deus nos deu, que eu amo, Cabo Verde, até o dia que Deus achar por bem. Sim, de fato. Interessante que a gente percebe que se não fosse então a própria provisão de Deus de trazer homens e mulheres ao longo da história da missão de Deus em Cabo Verde, para que pessoas se encontrassem com a graça de Deus, hoje a gente não teria então toda essa família. Interessante a gente perceber que pela história de missionários que recebem um chamado de Deus e por obediência vão a lugares onde Cristo precisa ser pregado, e isso aconteceu aqui em Cabo Verde, foi graças a essa resposta de obediência que pastor Emanuel encontrou-se com Cristo e hoje é um arauto do Senhor, pastor cabo-verdiano, por sinal, nosso primeiro pastor batista em Cabo Verde como nacional. Hoje é muito importante a gente perceber que você, se Deus está chamando para o campo missionário, que você aceite essa resposta. Pastor, conta pra gente um pouquinho como é que é hoje o seu trabalho. Quer dizer, então, que há muitas igrejas, há muitos mantenedores, pessoas que conheceram o senhor já esteve em promoção no Brasil com a sua família, né? E muitos adotaram e até hoje permanecem sustentando a sua obra aqui em Cabo Verde. Conta pra gente, esclarece um pouco para muitos outros que estão conhecendo o seu trabalho hoje, até ao longo dos outros projetos que a gente já fez, conta um pouquinho pra gente como é que são os seus trabalhos hoje aqui em Cabo Verde, o que o senhor tem feito, quais são as responsabilidades até sua e de sua esposa atualmente no campo. Nós quando nós viemos para cá, somente decidi voltar para Cabo Verde, eu tinha em mente que Deus tinha me chamado para evangelizar meu povo. Então, e o nosso grande foco no trabalho é levar essa esperança que é em Cristo a todos. Então, como você já falou, temos acesso às pessoas, essa possibilidade nós temos. Hoje nós estamos com a primeira igreja, trabalhando, pastoreando a primeira igreja e também aberto alguns pontos de pregação no interior. E nós então estamos trabalhando, abrindo novas igrejas, implantando igrejas, organizando igrejas e dando todo o apoio necessário para que a obra batista em Cabo Verde possa avançar. Amém. Há sonhos também de irmos a outras ilhas, porque ainda estamos apenas numa ilha, Santiago, mas como se sabe, nós temos 9 ilhas habitadas. O nosso grande sonho é se expandir, porque todo Cabo Verde conheça a Cristo e que a obra também batista se expande para Cabo Verde. Minha esposa hoje coordena o PEP, que é um projeto que já foi apresentado no vídeo anterior. Isso. E ela então coordena hoje com algumas igrejas, até mesmo igrejas não batistas, e ela então tem trabalhado então com esse propósito. Então o nosso trabalho hoje é com a primeira igreja, abrindo novos trabalhos, estruturando, formando novos líderes também, e poder servir ao Senhor nesse país que Santo Antão Abrava, ou seja, desde a Ilha do Norte, Santo Antão até Ilha Brava, levando a esperança, abrindo novas igrejas, novos trabalhos, e também buscando no Brasil, e não só, também em outros países, cooperações. Nós não somos igreja rica, nós temos dificuldades. A prova disso é a construção. Nós, há muito tempo nós estamos tentando construir igrejas, terminar a nossa construção. Então nós temos buscado parcerias. O Brasil para nós hoje é um parceiro, os missionários, a Igreja Batista no Brasil, os irmãos que ofertam, que ajudam, que cooperam, que colaboram, de grande bênção para nós. Amém. Hoje também nós temos uma esperança com alguns parceiros em outros países, como os Estados Unidos. Temos um amigo lá que nos apoia e vem de vez em quando para cá também nos ajudar. Então Deus tem aberto as portas para que novos parceiros surjam e para que a obra batista continue crescendo aqui em Cabo Verde. E o nosso grande sonho é um dia podermos ter em todas as ilhas de Cabo Verde, em todos os interiores, em todas as vilas principais, igrejas fortes,
igrejas batistas cabo-verdianas que possam honrar o nome do Senhor e levar a mensagem do Senhor também para fora do país, para fora de Cabo Verde. Amém. Queridos, nesse momento é muito importante que a gente tome, então, durante toda essa entrevista você viu imagens do pastor trabalhando, da diva trabalhando, da obra das igrejas e do trabalho batista sendo realizado aqui, porque foi um tempo em que eu pude presenciar. Isso já está instalado há alguns anos. Há muitas igrejas, há muitos irmãos e irmãs no Brasil que sustentam especificamente pastor Emanuel Monteiro e sua família, como está sendo apresentado hoje aqui. Mas fica um desafio. Quer dizer que quando você conhece um trabalho, você pode se tornar participante dessa história, porque muitos outros já se tornaram participantes. Pastor Emanuel hoje é realidade de outras pessoas que se comprometeram em perceber o chamado de Deus e serem obedientes. E hoje, você já parou para pensar na oportunidade de sustentar um missionário, um obreiro da terra, dentre tantos outros exemplos que nós temos através da Junta de Missões Mundiais? A palavra de Deus, pastor, me lembra muito sobre aquele caso do gadareno. O gadareno que aceitou a Jesus Cristo e disse: Senhor, eu posso ir contigo? E Jesus disse: não, volta à tua terra e fala a eles as boas novas. E essa foi uma das respostas que hoje o pastor Emanuel e sua família dão a Deus. Eles estão na própria terra, sendo instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. Você não pode ficar fora disso. Adote um missionário da terra através da Junta de Missões Mundiais. Entre no site www.jmm.org.br. Procure lá como contribuir. Você pode decidir permanecer, avançar e sustentar essa família. Diga: quero sustentar o missionário da terra, pastor Emanuel Monteiro. E você vai estar sustentando ele, tanto em oração, como também se colocando à disposição como voluntário, ou até, quem sabe, sentindo o chamado missionário para ser um missionário aqui também em Cabo Verde e aumentar as fronteiras. Como o pastor Emanuel disse, muito trabalho há de se fazer aqui em Cabo Verde. Mas você também pode e deve se comprometer, se Deus te permitir, a não ficar de fora do ponto de vista financeiro. Adote nossos missionários de missões mundiais. Esse é um exemplo. Criançada, tirando a Jael que já dormiu ali, dá um tchauzinho pro Brasil e muito obrigado você que esteve participando conosco desse episódio. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.